Você quer fazer alguém pensar em você. Quer ocupar espaço na mente dessa pessoa. Quer que mesmo sem você estar por perto, seu nome venha à cabeça dela. Mas isso não acontece com esforço forçado. Não é tentando chamar atenção. Não é se fazendo presente o tempo todo. É sendo inesquecível de forma estratégica. Existe uma diferença enorme entre estar presente e ser lembrado. Pessoas que estão sempre ali se tornam comuns. Pessoas que sabem se posicionar de forma inteligente, mesmo em silêncio, se tornam referência. A mente não se apega ao óbvio. Ela se apega ao que causa dúvida, ao que desafia, ao que tem valor percebido. E é aí que você começa a virar o jogo, não sendo previsível, mas sendo necessário. Quem é necessário permanece. Quem é previsível desaparece da memória. Você precisa entender como funciona o cérebro de alguém quando começa a se interessar por outra pessoa. Não é sobre beleza, não é sobre estar disponível. É sobre gatilhos mentais. É sobre influência emocional. É sobre marca registrada. Você já percebeu que algumas pessoas entram na sua vida, passam rápido e você nunca mais lembra? As outras, mesmo com pouco contato, deixam um sinal, deixam um pensamento, deixam uma sensação difícil de explicar. Esse é o tipo de presença que você vai aprender a criar agora. Não com jogos, mas com percepção, controle emocional e inteligência comportamental. Você não vai mais correr atrás. Você vai induzir a lembrança, vai plantar sinais, vai influenciar. E o melhor, vai fazer isso sendo você melhorado. A primeira coisa que precisa sair da sua vida agora é a pressa. Porque quando você quer um resultado imediato, você perde o controle. E toda vez que você perde o controle, você se torna descartável. As pessoas não pensam em quem corre atrás demais. Pensam em quem elas têm que descobrir, em quem elas não conseguem decifrar tão rápido. E que mesmo assim deixa algo forte ali dentro. Você precisa reduzir o volume da sua presença, não ser invasivo, não forçar assunto, não ficar disponível todo o tempo. Você precisa deixar espaço, porque é no espaço que a lembrança acontece. Quando a pessoa não vê mais você o tempo todo, ela começa a estranhar. Quando ela não recebe mais aquela notificação sua, ela começa a buscar. Quando ela percebe que você sumiu, a mente dela começa a questionar. Será que perdi? Será que fiz algo? Será que ele ou ela já está com outra pessoa? E é nesse momento que a semente foi plantada. Você quer ser lembrado? Você precisa aprender a causar ausência com elegância. Não é sumir como se tivesse virado um fantasma. É aparecer bem, de forma inteligente, e depois recuar. É deixar algo inacabado. É deixar uma dúvida. É deixar uma sensação de que falta alguma coisa quando você não está. Você precisa parar de se justificar. Pare de explicar cada passo. Pare de dizer por que não respondeu. Pare de tentar manter alguém ali por medo de perder. Porque quanto mais você mostra medo de perder, mais essa pessoa entende que tem poder sobre você. E quem sente que tem controle, perde o interesse. O cérebro humano valoriza o que não possui completamente. Valoriza o que pode perder. Valoriza o que desafia. E você precisa ser exatamente isso. Não seja aquele que envia mensagem todos os dias. Seja aquele que, quando manda, provoca curiosidade. Quando aparece, marca. Quando fala, ativa algo interno. E quando some, deixa um vazio que ninguém mais preenche. Você quer que essa pessoa pense em você? Então pare de querer estar o tempo todo com ela. Comece a estar mais com você. Mais na sua rotina. Mais nos seus projetos. Mais na sua vida. As pessoas sentem falta de quem tem vida própria. De quem não gira em torno delas. Porque isso gera admiração. E admiração é o que mantém a lembrança viva. Se você é só mais um, se você age como todos agem, se você manda as mesmas frases, os mesmos emojis, os mesmos comentários, você se torna parte do barulho. E quem é barulho demais, deixa de ser ouvido. Mas se você silencia, se você aparece diferente, se você muda o tom, se você é observador, se você não reage a tudo, você se torna presença que marca. E quando você marca, você não precisa estar. Você é lembrado mesmo no silêncio, mesmo sem fazer esforço, mesmo quando tudo parece parado. Agora, se prepare para mudar sua forma de se comportar. Se prepare para observar mais, falar menos, agir com mais intenção.
Usar o silêncio como estratégia. Usar sua ausência como linguagem. E sua inteligência emocional como força. Você vai começar a fazer alguém pensar em você, não porque você se esforça, mas porque você aprendeu a se tornar alguém que não pode ser ignorado. Você já entendeu que ser lembrado não tem a ver com insistência. Tem a ver com presença seletiva. E agora que você aprendeu a controlar sua exposição, é hora de dar um passo a mais. É hora de começar a trabalhar a sua imagem na mente da outra pessoa. Não importa se ela vê você todos os dias. O que importa é o que ela sente quando você aparece. E mais ainda, o que ela sente quando você não está ali. Você precisa entender uma coisa. A lembrança emocional é mais forte do que qualquer presença física. Tem gente que está do seu lado todos os dias e você nem percebe mais. E tem gente que passou uma vez na sua vida e deixou uma impressão que você nunca conseguiu apagar. É isso que você precisa se tornar. Impressão. Sensação. E para isso, você vai começar a aplicar pequenas ações com grande impacto. Porque quem pensa com estratégia não age por impulso. Quem pensa com estratégia provoca, sem precisar de palco. Quem pensa com estratégia constrói lembrança sem precisar da presença direta. Você precisa começar a selecionar o que você compartilha. Tudo que você posta, tudo que você escreve, tudo que você mostra, está construindo uma imagem mental de quem você é. E essa imagem pode ser ou completamente esquecível ou absolutamente magnética. Você vai escolher ser magnético. Você não precisa postar fotos o tempo todo. Você não precisa provar que está feliz. Você precisa ser alguém que desperta interesse com naturalidade. Isso acontece quando você compartilha um pouco, mas nunca tudo. Quando você mostra partes, mas nunca a história inteira. Quando a pessoa olha para o que você diz e pensa, o que será que está por trás disso? É nessa pergunta que a lembrança começa a se fixar. Você precisa aprender a usar as entrelinhas, as pausas, os espaços. Você não vai dizer, estou com saudade. Vai dizer, ouvi algo hoje que me fez lembrar do seu sorriso. Você não vai perguntar por que sumiu. Vai dizer, curioso como algumas ausências ensinam mais do que 1000 conversas. Você joga com o intelecto, com o sutil, com o impacto indireto. A pessoa sente, mas não entende exatamente por quê. E quando não entende, o cérebro entra em modo de busca. Ele começa a pensar, a questionar, a lembrar e lembrar de novo. Você vai começar a controlar o tempo das suas respostas. Não para fazer joguinho, mas para mostrar que você tem vida. Que você não está esperando a notificação dessa pessoa como se fosse a única coisa acontecendo na sua rotina. E principalmente para que ela perceba que precisa conquistar sua atenção. Você não vai mais recompensar atitudes mornas com atenção quente. Você vai responder com equilíbrio, com ritmo, com elegância. Quando você muda o ritmo da troca, você muda a percepção que a pessoa tem de você. Ela começa a entender que você não é acessível a qualquer custo, que você é seletivo, que você se valoriza. E isso é irresistível. Agora, entenda algo fundamental. Uma pessoa só vai pensar em você com intensidade se ela sentir que pode te perder. E para que isso aconteça, ela precisa perceber que você está crescendo com ou sem ela. Você precisa continuar seu caminho. Continuar sua evolução, fazer suas escolhas, melhorar sua aparência, sua rotina, seus hábitos. Quando a pessoa vê que você está cada vez mais interessante e percebe que não tem mais controle sobre sua presença, o pensamento começa a se intensificar. Ela começa a projetar cenários. Será que já tem alguém na vida dele ou dela? Será que ainda pensa em mim? Será que eu perdi tempo demais? E é nesse conflito mental que a lembrança se fortalece. Você precisa parar de se explicar. Cada vez que você tenta justificar o que sente ou o que faz, você dá mais poder para o outro interpretar sua ausência como rejeição. Mas quando você mantém seu mistério, quando você fala menos, quando você responde com firmeza e serenidade, a pessoa começa a respeitar seu espaço. E respeitar é o primeiro passo para sentir falta. Você quer que essa pessoa sinta sua ausência? Então aprenda a aparecer com impacto e sair no auge. Nunca exagere.
Nunca se prolongue demais em uma conversa que já perdeu intensidade. Saia quando a energia estiver alta. Deixe a sensação de que faltou algo. Deixe a conversa inacabada. Deixe espaço para que ela queira voltar. Você não está aqui para implorar conexão. Você está aqui para construir desejo. E o desejo nasce no espaço entre o que a pessoa sabe e o que ela ainda quer descobrir. Se você entrega tudo, não há mais motivo para imaginar. Se você responde tudo, não há mais margem para pensar em você. Se você explica tudo, você mata o mistério. E sem mistério, não há lembrança emocional. Você também precisa começar a ser mais observador. Pare de falar de você o tempo todo. Comece a fazer perguntas que fiquem na cabeça da pessoa. Perguntas que não são comuns. Perguntas que mostram que você enxerga além da superfície. Como, por exemplo, qual foi a última coisa que te deu um frio na barriga de verdade? Ou, se você pudesse mudar só uma coisa em si agora, qual seria? Ou ainda, qual parte de você ninguém conhece, mas você gostaria que alguém enxergasse? Quando você provoca esse tipo de reflexão, a pessoa pensa em você mesmo depois que a conversa acaba. Porque você não está preso no raso. Você acessa um nível que poucos chegam. E quem chega nesse nível nunca é esquecido. Você precisa também parar de esperar uma resposta imediata do universo. Plantar lembrança é como plantar uma ideia. Você coloca uma semente, você sai de cena e confia que o tempo e o impacto farão essa ideia crescer. Mas se você planta e volta toda hora para ver se brotou, você mata o processo. Porque a lembrança não vem sob pressão, ela vem no silêncio, na ausência, no tempo certo, na hora que a mente da outra pessoa estiver mais vulnerável, mais aberta, mais conectada com o que você representa. Você vai começar a trabalhar seu próprio valor sem depender da validação do outro. Você vai começar a viver sua vida de forma tão forte, tão intensa e tão verdadeira, que essa pessoa vai começar a perceber sua falta mesmo estando cercada por outras pessoas. Porque ninguém se compara a alguém que tem presença de verdade. Presença emocional, presença energética, presença de impacto. Você não está tentando ser lembrado. Você está se tornando inesquecível. Você está começando a perceber que presença não é sobre estar, é sobre marcar. E que marcar não é sobre quantidade, é sobre intensidade. Pessoas intensas não são aquelas que falam muito, mas aquelas que, mesmo dizendo pouco, dizem tudo. Elas não passam despercebidas. Elas deixam impressão. E é disso que você está se tornando feito. Impressão duradoura. Mas agora é hora de dar mais um passo. Você vai aprender a usar o comportamento humano mais poderoso que existe, a imprevisibilidade. Quando alguém sabe tudo o que você vai fazer, ela para de prestar atenção. Mas quando você age de forma surpreendente, mas coerente, você quebra o padrão. E tudo que quebra o padrão prende a atenção. Você já notou como os momentos mais intensos da sua vida foram aqueles em que algo saiu do esperado? Não foi o café de sempre. Foi aquele dia que a conversa te virou do avesso. Não foi o encontro comum. Foi aquele gesto que te pegou desprevenido. Você vai aplicar isso. Você vai sair do padrão. Às vezes vai sumir no momento em que todos esperavam sua presença. Outras vezes vai aparecer com algo que ninguém esperava de você. E assim você se torna mentalmente relevante. A pessoa começa a esperar menos o óbvio de você. Começa a prestar mais atenção nos seus detalhes. E começa a tentar decifrar suas intenções. E quem tenta decifrar, pensa. E quem pensa, sente. E quem sente, volta. Você vai usar o silêncio como ferramenta. O silêncio não é ausência. O silêncio é presença sem esforço. É espaço para o outro refletir. É espaço para a saudade crescer. Mas atenção, o silêncio não funciona se você for só vazio. Ele funciona quando você já causou impacto antes de calar. Então, antes de sumir, marque. Antes de recuar, gere sensação. Antes de silenciar, provoque algo que permaneça. Você pode fazer isso com uma frase bem dita, com um olhar bem calculado, com um gesto inesperado, com um comentário que revele mais do que a pessoa esperava. Você não precisa muito, só precisa fazer direito e depois recuar. Deixar que a mente do outro finalize a conversa sozinha. Deixar que ele ou ela imagine. Projete. Volte.
Essa técnica se chama reversão emocional. Você não força a lembrança, você oferece estímulo e deixa o outro construir o resto. Porque quando a pessoa completa mentalmente o que você iniciou, ela passa a se envolver de verdade. Você também vai usar o posicionamento indireto. E o que isso significa? Significa que você vai deixar sinais sem parecer que está deixando sinais. Você vai postar coisas que não parecem ser para alguém. Você vai citar frases que parecem aleatórias, mas têm um endereço. E mesmo que a pessoa finja que não notou, ela sente. Porque a linguagem emocional atravessa a lógica. Quando você começa a usar seu mundo como palco estratégico, você passa a ocupar lugar na mente da pessoa, mesmo quando ela tenta fugir disso. Você vira referência, você vira conexão, você vira lembrança. E aí entra outro ponto essencial. Você precisa criar contexto emocional. Toda vez que você estiver com essa pessoa, presencialmente ou virtualmente, associe sua presença a sensações positivas, profundas ou impactantes. Não fale sobre o que todo mundo fala. Não se comporte como todo mundo se comporta. Não leve a conversa para onde ela sempre vai. Mostre que sua mente é um lugar onde a pessoa quer morar. Seja leve quando todos forem pesados. Seja profundo quando todos forem superficiais. Seja estável quando tudo estiver caótico. Seja paz, ou seja o caos bom, mas seja algo memorável. Se toda vez que ela tiver contato com você, a experiência for marcante, seu nome vira âncora emocional. E quando você some, ela sente, ela busca, ela compara e nada se compara a você. E agora, a parte mais poderosa de todas. Você precisa gerar projeção. As pessoas não se apaixonam pela gente. Se apaixonam por como se sentem perto da gente. Pelo que elas acreditam que podem ser com a gente. Pelo que acreditam que despertamos nelas. Então, seja espelho. Espelho do melhor dela. Espelho da versão mais segura, mais feliz, mais livre, mais autêntica. Quando você se torna alguém que a faz se sentir mais ela mesma, ela se apega. E o pensamento vem como consequência. Você não precisa dizer pense em mim. Você só precisa fazer com que perto de você a pessoa goste mais dela mesma. Porque o cérebro vai buscar essa sensação de volta. Sempre. E vai te procurar dentro da própria mente. Você já deixou de responder a alguém e depois ficou esperando que a pessoa puxasse assunto de novo. E quanto mais você esperava, menos ela vinha. E você começou a se perguntar o que fez de errado, o que podia ter feito diferente, o que a pessoa estava pensando. Agora entenda, isso acontece exatamente com o outro quando você começa a se retirar com classe. Não é punição, é alto valor. É mostrar que você não se move por ansiedade. Você se move por escolha. E quando você escolhe aparecer, quando você escolhe dar atenção, quando você escolhe se abrir, a outra pessoa sente que está recebendo algo raro, algo que tem valor. E tudo que é valioso é guardado. É lembrado, é desejado. Você está se tornando alguém que a outra pessoa não consegue mais ignorar. Não porque você fala muito, mas porque o pouco que você fala carrega muito significado. Não porque você aparece o tempo todo, mas porque sua ausência faz barulho. Não porque você força, mas porque você é. Você virou referência. Referência silenciosa. Presença mesmo na ausência. Impacto mesmo sem palavras. Você não precisa mais correr atrás. Porque agora é o pensamento que vai correr atrás de você. Se você chegou até aqui, é porque entendeu que presença não é sinônimo de insistência. É posicionamento. É saber onde estar, quando estar e, o mais importante, quando sair de cena. Você não está mais no lugar de quem implora atenção. Agora, você ocupa o espaço de quem é lembrado até no silêncio. Você não é mais previsível. Você é marcante. Você não se entrega por carência. Você se entrega por decisão. Você age com clareza, mas não entrega tudo. Você mostra interesse, mas não se anula. Você se mostra presente, mas não disponível a qualquer custo. E por isso, agora você se tornou aquilo que poucos conseguem ser. Alguém que deixa rastro. Não precisa mais correr atrás de quem se afastou. Porque se houve conexão real, a ausência certa vai ecoar. Não precisa se explicar o tempo todo.
Porque a coerência silenciosa fala mais alto que 1000 palavras. Não precisa mais provar o seu valor, porque ele se mostra nos seus comportamentos, nos seus limites, na sua inteligência emocional. Você entendeu que pensar em alguém não é escolha, é consequência. E que provocar esse pensamento exige construção, consistência, presença seletiva, domínio da linguagem sutil e um profundo respeito por si. Você agora usa o tempo a seu favor. Não força conversas que não fluem. Não reativa conexões que não somam. Não responde com desespero. Você espera o momento certo. Age com estratégia. Sabe provocar. Sabe recuar. E, acima de tudo, sabe causar impacto. O outro começa a lembrar de você nos momentos mais aleatórios. Numa música. Num silêncio. Num gesto que parece seu. Num lugar onde você nunca esteve, mas marcou presença com palavras. Isso não é sorte. É construção. Você deixou de ser alguém disponível e virou alguém que se escolhe. Você deixou de ser presença óbvia e virou ausência sentida. Você parou de tentar controlar o outro e passou a controlar a si. E quando você domina a si, você influencia o outro. A mente humana se atrai por profundidade, por experiências que provocam sensações incomuns. Você virou isso. Você virou o raro. Você virou o incomum. Você virou a lembrança que não desaparece. Você deixou de ser resposta imediata e virou pergunta. Aquela pergunta que ecoa, que incomoda, que provoca, que não se apaga. O mais importante agora é manter. Não ceder à ansiedade. Não se perder tentando acelerar o processo. Não tentar pular etapas. Você não está buscando validação. Está despertando lembrança. E toda lembrança verdadeira nasce da emoção certa, no tempo certo. Você plantou, você regou, agora deixa crescer. E sim, talvez leve tempo, mas o que se planta com consciência cresce com força. E o que cresce com força permanece. Não se destrói fácil, não se apaga com qualquer distração. Fica, e quando ficar, você não será só lembrança, será necessidade. Será presença emocional constante. Será a escolha silenciosa que vive ali dentro da mente. Mesmo que a pessoa tente negar, mesmo que a pessoa tente seguir, mesmo que ela não diga nada. Porque o que é sentido de verdade não precisa ser dito. Você não precisa mais se provar. Você só precisa continuar sendo o que se tornou. Alguém que é impossível de esquecer. Sinta esse silêncio agora. Esse silêncio que você aprenderá a usar como sua maior força. Agora vá, mas vá com poder, com autocontrole, com estratégia, com elegância, e nunca mais mendigue o pensamento de ninguém. Apenas seja aquilo que a mente alheia não consegue mais apagar.